Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. E hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 89, versículo 21 de Doutrina e Convênios. E dentro desse versículo é mencionado a ocasião em que o anjo destruidor passou lá no Egito, na época em que os filhos de Israel, as tribos de Israel estavam lá como cativeiro, como escravo lá por Egito. E é mencionado o seguinte, que o anjo destruidor passaria ali entre eles e também entre os egípcios. E todo aquele que pintasse os umbrais de sua porta, o anjo destruidor não entraria naquela casa. O anjo destruidor, ele passaria em cada lugar e levaria a vida de todo o primogênito daquela casa. Tá bom? Então todo primogênito iria morrer. Aquele primeiro filho de cada lugar. Mas não somente isso, o anjo destruidor também ele destruiria todo o primeiro do rebanho também, Todos os animais ali morreriam também, o primogênito. Porém, o Senhor Deus, ele disse a Moisés que aquele que pintasse com o sangue do cordeiro, tá bom? É até mencionar, essa é a época da Páscoa, essa é a primeira Páscoa, aliás, foi quando a Páscoa foi criada, Os hebreus eles mataram um cordeiro e comeram esse cordeiro. E com o sangue do cordeiro eles tinham que pegar ali e pintar os umbrais da porta dos lares dele. Para quando o anjo destruidor passasse, não entrasse naquele lar e levasse a vida do primogênito daquela casa. Tá bom? Agora uma pergunta, eu gosto de começar a mensagem com uma pergunta. Por que o Senhor mandou pintar os umbrais da porta, A virga ali de cima e os dois umbrais, hoje nós chamamos de batente, Por que mandou pintar os batentes da porta? Não porque, por que não a porta? Por que não fazer um sinal na porta ou na entrada da porta ali? Ou até mesmo fazer um desenho ali com o sangue do cordeiro, Por exemplo, Moisés ele levantou uma serpente de metal no deserto, por que não fez o desenho de uma serpente ali? Ou até mesmo o sinal da própria cruz naquela porta, para que o anjo destruidor visse ali e isse embora, não entrasse naquele lar. Então a pergunta é essa: por que será que o Senhor mandou pintar os umbrais da porta? Por quê? Tá bom? Eu vou compartilhar a resposta com vocês durante essa mensagem. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma mensagem que é da designação do Vem-Segue. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu tenho um anúncio para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 18, Quarta-feira, dia 18 de agosto, nós vamos ter uma live lá no Videira Verdadeira, tá bom? No canal do Lucas Guerreiro, com a Cilei e o Gustavo Bayer. E eu convido todos vocês a prestigiar a live, estarem ao vivo ali, fazer pergunta, acompanhar ali essa entrevista, tá bom? Da Cilei com o Gustavo Bayer. O Gustavo Bayer é uma grande figura, ele compartilha um conteúdo muito bom do Evangelho no YouTube, vale a pena conhecer o material dele e o canal dele, tá bom? Então eu conto aí com a presença de vocês nessa live e eu também vou estar assistindo a live. Vamos lá para a mensagem do Vem-Segue de hoje. Seção 89, versículo 21 diz o seguinte: E eu, o Senhor, faço-lhe uma promessa, que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Amém. Esse é o último versículo, inclusive, da sessão 89. Tá falando sobre a palavra de sabedoria, Eu não estou comentando muito sobre a palavra de sabedoria nessa semana, alguns pontos, porque o convidado dessa semana que eu convidei, que vai compartilhar conosco a mensagem, vai ser na sexta-feira, ele escolheu os versículos que ele vai compartilhar. Então eu não estou compartilhando o mesmo versículo. Então estou pegando um versículo diferente. Então o Senhor está falando de uma promessa, tá bom? Conforme diz aqui no versículo 21. Eu, Senhor, faço-lhes uma promessa. Que promessa é essa? De que o anjo destruidor passaria pelas pessoas e não destruiria, assim como fazendo menção como no Egito, quando o anjo destruidor passou ali e não levou o primogênito de cada casa. Repare que essa promessa que o Senhor faz, ela é condicionada, tá bom? É mediante ao esforço da pessoa. Por exemplo, nos versículos para cima aqui vai falar sobre a palavra de sabedoria, para nós termos saúde, tá bom? Então é uma promessa condicionada, de acordo com a nossa dignidade, a nossa
diligência em dar ouvido ao que o Senhor nos pede. Então, ele faz uma promessa de que se guardamos a palavra de sabedoria, o anjo destruidor vai passar e não vai matar, né? Não vai destruir a vida. Então, eu tenho alguns comentários sobre isso, né? Porque pode ser tanta coisa que acontecer e Deus ele dá um livramento para nós por conta da nossa saúde. Então já é uma preparação a gente guardar a palavra de sabedoria. Um exemplo disso é a pandemia. Né? Se nós guardamos a palavra de sabedoria, nosso corpo vai ser mais saudável, vai ter mais anticorpos, vai lutar contra o vírus. Né? Então é importante aí. Importante dizer também que todo mundo tem o seu momento designado também, tá bom? Para morrer. Então, não significa que por você guardar a palavra de sabedoria, você não vai vir a óbito, você não vai viver eternamente. Aliás, a morte, ela não é uma tristeza, tá bom? Ela faz parte do plano de Deus, tá bom? A tristeza está no pecado que vai nos afastar para sempre de Deus, tá bom? Então não há tristeza na morte, e sim no pecado. É importante dizer isso. Mas o Senhor está prometendo aqui que o anjo destruidor passará e não destruirá. Né? Então a gente fica seguro quando a gente está guardando a palavra de sabedoria. É isso que eu entendo aqui nesse versículo, tá bom? E também é importante, né, nessas sessões que nós vamos estudar essa semana, nós estamos estudando, também fala sobre ouvir os profetas, tá bom? E o profeta Nelson falou sobre a vacina também, né? E disse que nós devemos nos vacinar e tomar as medidas necessárias para que o contágio não se espalhe e também para nós nos defendermos. Então não adianta a gente falar, eu guardo a palavra de sabedoria, eu não vou tomar a vacina. Não é isso, né? Porque o próprio profeta já tomou a vacina e também disse que nós devemos tomar a vacina. Então nós devemos ir realmente lá e tomar a vacina. Salvo engano, né, se você tem alergia a ovo, aí tem certas vacinas que você não pode tomar. Então tem que ver qual tipo de vacina pode tomar, mas é raro aí as pessoas que têm esse tipo de alergia a ovo e aí também não pode tomar certas vacinas. Tá bom? A gente sempre tem que tomar cuidado de várias coisas aí. Bom, o importante aqui é guardar a palavra de sabedoria e ouvir o que o Senhor está falando por meio dos seus servos, os profetas. Né? Vamos lá para a promessa, né, que ele fala que o anjo destruidor passará e não matará. Não significa também que a pessoa não vai pegar e que ficou desprotegida. Significa que o corpo da pessoa vai estar saudável e vai lutar contra o vírus ou uma doença e vai conseguir se sobressair. Tá bom? Então a promessa é que não vai matar, mas a gente pode passar pela tribulação, pegar a doença, ser acamado ou às vezes até ir para o hospital. Mas a vitória está aí em voltar. Lembrando sempre que o que eu estou falando, né, da parte, eu estou citando aqui a pandemia, mas não significa que aquelas pessoas que faleceram na pandemia, pessoas fiéis, que guardam a palavra de sabedoria, tudo, não significa que essas pessoas não obtiveram essa promessa. Na verdade, acredito eu que muita gente morreu, né? E o Senhor ele precisa de pessoas pregando o Evangelho também lá do outro lado do véu. Então muitos membros fiéis também receberam seu chamado para continuar compartilhando o Evangelho do outro lado do véu. Bom, é nisso que eu penso. Continuando a mensagem aqui, eu vou passar para a parte do Êxodo aqui para responder a pergunta por que pintou-se ali os umbrais, tá bom? Em Êxodo 12, versículo 23 é citado sobre isso. E diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras. As ombreiras é as laterais ali do batente e a verga da porta é o batente do meio ali em cima, né, da porta. Em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Então olha que interessante. Se fizesse dessa maneira ali, o anjo destruidor passaria e não feriria, não entraria naquela casa. Então se a pessoa pintasse a porta, né, certamente estaria indo contra o que o Senhor falou, porque ele realmente deu uma ordem estrita ali, o que deveria ser pintado, tá bom? Então,
só uma observação, por que os umbrais da porta, né? Por que os umbrais e não somente a porta ali, ou fazer na porta, né? Inclusive algumas pessoas quando vai citar essa escritura, falam, pintar a porta, não é a porta, é os umbrais. Bom, os egípcios, eles, é importante falar sobre isso, sobre essa cultura, tá bom? Porque quando começou lá com o faraó, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, teve fome em toda a terra. Aí José trouxe seu pai, né, Jacó, as tribos de Israel e começou a morar ali no Egito. E após José morrer e também levantar-se outro faraó, tá bom? Que não conheceu a José, começou a fazer o povo ali de escravo, na verdade. E aí o povo se estabeleceu naquela terra ali como escravo. E eles ficaram ali por um período de 420 anos. Né, ali como na escravidão. Então o que acontece? É muito tempo ali na cultura dos egípcios. E também o profeta havia morrido. Jacó, José, aqueles que ensinavam a palavra a eles, haviam falecido e não foi levantado outro profeta. Então eles, sem a orientação, né, de um profeta ali vivendo em uma terra estrangeira na qual existia muitos deuses, eles acabaram aderindo a esses deuses, acultuando esses tipos de deuses também. Por isso que a gente vê quando Moisés tira o povo lá do Egito, né, eles começam a adorar bezerro de ouro, né, eles é chegado ali num deus ali, numa estatueta, por causa da cultura que eles iam tendo ali. E nas portas, né, dos egípcios, nos umbrais ali, na verdade, não na porta, era sempre escrito palavras de superstições, palavras de deuses, nome de deuses ali que eles tinham, porque eram muitos deuses mesmo, tá bom? Tinha uma deusa que tinha uma cabeça de rã, tinha vários deuses mesmo ali no Egito. E aí, nesses umbrais ficavam o nome desses deuses, superstições sobre esses deuses, a crença sobre esses deuses era escrita nesses umbrais, tá bom? Então, ao Senhor pedir que pintasse os umbrais da porta, significaria também que estaria passando, né, ou seja, tirando aquela velha crença e colocando uma nova do Deus de Israel. Eles deveriam realmente apagar aquilo que eles estavam acreditando de errado e acreditar no verdadeiro Deus. Então é esse o sentido aí de ter sido nos umbrais da porta. Poderia ser só em cima, mas como era escrita tanto em cima como nas laterais ali, então foi pedido que fizesse em cima e nas laterais. O Senhor, Ele quer a gente por inteiro, tá bom? Ele não quer a gente pela metade. Então essa é a resposta aí, por que foi nos umbrais da porta que se passou o sangue do Cordeiro. Tá bom? Nós devemos ter Ele como o único Deus verdadeiro e vivo sobre toda a terra. É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.